Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentística em Doses. Eu sou o Rafael Decurso e hoje o Dentística em Doses discute a relação interdisciplinar da endodontia com a reabilitação oral. Para essa discussão estou acompanhado da professora Ana Paula Magalhães. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Do professor Lúcio Monteiro. Bom dia, obrigado pelo convite. É só isso mesmo que era para falar? Não. Obrigado pelo convite. E do nosso convidado especial, o professor Daniel Decurso. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, já começo com a primeira questão para variar filosófica. Lá vem. Não, agora é sério. A nossa formação em graduação, passamos por diversas disciplinas, né? Que em teoria nos prepara para o mercado de trabalho, para as ações. Especificamente na endodontia, que aí temos a grata participação do professor Daniel, representando a equipe Endoscience, que é, se não a maior, uma das maiores equipes de maior produção científica no mundo hoje. Na disciplina de endodontia, o graduando, aquele que sai da faculdade, entra no mercado de trabalho, o clínico geral, ele está preparado para a endodontia contemporânea, para executar? Como que vocês, como especialistas e professores, pensam a endodontia no mercado de trabalho hoje? Bem, é claro que a formação na graduação é uma formação básica, né? Em que o estudante ele conhece as diferentes áreas, tem acesso àqueles tratamentos, possibilidades de tratamento, mas de uma maneira ainda elementar, né? A endodontia ela evoluiu muito nos últimos anos, né? É uma das áreas tecnologicamente que mais evoluíram, e isso traz uma facilidade também para o clínico geral realizar a endodontia, mas ele precisa estar preparado para isso. Então nós temos um currículo hoje que prepara o aluno para uma endodontia, né, inicial, básica, mas é óbvio que há necessidade de se avançar quando é a área de escolha dele. Mas sim, hoje o aluno ele compreende a endodontia, consegue planejar de forma correta e executar tratamentos de média a baixa complexidade. E para vocês, o que vocês podem elaborar aí? Eu acho que o mais importante quando a pessoa sai da graduação, né, um dentista clínico geral, é ele saber no mínimo indicar, né, no mínimo diagnosticar e saber o que é necessário ser feito. Então, eu acho que essa base, ela é capaz de proporcionar ao clínico essa capacidade de diagnosticar e falar, precisa de um tratamento endodôntico, não precisa, ou às vezes não é possível fazer, enfim, acho que isso é possível. Mas eu concordo muito com o Daniel, que tem certos procedimentos dentro da endodontia que hoje tem tanto recurso, né, diferenciado, coisa mais especializada, que talvez o clínico não teve acesso a esse conhecimento, a essa tecnologia, né? Sem dúvida, né? A odontologia ela é pautada em ciência, técnica e materiais, né? Bons materiais. Mas, sem dúvida, a odontologia é tecnicista, igual você falou. O treinamento demanda tudo, né? Então, eu acho que o recém-formado, quando ele sai, ele tem que realmente se dedicar, né? Treinar, para realmente saber se é aquela, talvez, a especialidade que ele vai desejar, né? Eu acho que é isso, porque, sem dúvida, igual o Daniel falou, casos de média e baixa complexidade, você consegue realizar, mas os casos mais complexos, aí, sem dúvida, vai necessitar de mais experiência. Eu acho que a grande dificuldade que o clínico tem é estabelecer os seus próprios limites, né? Uhum. Então, isso vai muito da sua formação e da sua percepção da profissão. Então, quando ele tem isso muito bem estruturado, ele sabe os seus limites para planejar, para executar ou para indicar, né? Aí eu acho que ele atinge aí um nível de maturidade importante, porque nem sempre ele consegue realizar todos os procedimentos. A endodontia tem uma curva de aprendizagem longa, né? Exige, demanda um desenvolvimento de habilidades, um conhecimento da tecnologia, aplicação, mas entender que as suas limitações não podem ser transferidas para o caso, né? Isso eu acho que é um ponto importante de maturidade do clínico. Esse para mim é um ponto
interessante Chave. é que não é só o recém-formado, não é só o clínico geral, somos nós especialistas, o titulado, enfim, é do ser humano. A gente precisa saber estabelecer de maneira racional, madura, os nossos próprios limites, né? Até onde eu tenho competência, e aí vem novamente as filosofias sobre o estágio da competência. É reconhecer, né? Até onde eu tenho competência para atuar, para auxiliar aquele ser humano que, mais uma vez, deposita uma das magias da relação humana, que é a confiança, né? A pessoa te procura, não sabe de onde vem, não sabe da sua criação, não sabe da sua história, mas ele deposita em você confiança para poder resolver a situação dele, independente da monetização. Não é nenhuma discussão sobre preço. É o seu valor moral e ético na atuação, né? E aí eu puxo outra situação em relação à endodontia. A odontologia vive por fases e revoluções, né? A gente viveu a revolução da adesão, viveu a revolução do implante, da orto, da própria dentística contemporânea, do conservadorismo. Agora a gente vive uma nova revolução da harmonização. Mas um pouco mais ao passado, nessa transição, sobretudo do implante, a gente viveu uma fase de uma análise talvez rasa, superficial, de cálculos, número de procedimentos para poder manter a unidade funcional, o elemento dental, dente. Eu tenho que fazer um tratamento, uma intervenção endodôntica, um retratamento, tem uma lesão, esperar, colocar um retentor, depois coroa. Vale mais a pena colocar o implante. É óbvio, eu já sei a resposta, porque eu já sei o que você pensa, mas para a gente poder elaborar muito assim, de maneira muito sólida, quais são esses limites entre a indicação simplista, de tira o elemento e põe o implante que é melhor, ou mais rápido, ou mais barato, não importa aí nem o preço. Quais os limites para você estabelecer? Eu prefiro remover e colocar o implante ou manter essa unidade funcional. O que vocês pensam sobre isso? Interessante nesse ponto aí, eu gosto sempre de falar e discutir sobre, porque durante muito tempo colocou-se a endodontia como uma especialidade oposta ao implante, o implante oposta à endodontia. E na verdade elas são complementares, né? Quando a gente entra em um nível de excelência no planejamento, né, no entendimento funcional e de saúde do ser humano, você entende que elas se complementam, né? A endodontia ela tem o seu papel importante na manutenção do dente, e aqueles casos em que não há possibilidade, nós temos aí uma excelente opção, que foi uma revolução na reabilitação, que é a colocação do implante. Os pontos importantes para a gente discutir, primeiro, a gente encontra muitas vezes, e isso a gente falou anteriormente, o profissional colocando as suas limitações para o caso do paciente. Às vezes ele tem dificuldade em realizar o procedimento endodôntico, seja a reintervenção não cirúrgica, a reintervenção cirúrgica, né, que é a conhecida cirurgia parendodôntica. Então ele transfere as suas limitações para o caso do paciente e indica o procedimento que ele se sente confiante e que tem ali, na visão dele, uma maior possibilidade de dar certo. Mas nós não podemos fazer isso, né? Enquanto profissionais, você colocou muito bem, da área da saúde, nós precisamos entender que existem limitações profissionais, existem limitações do caso, e por isso trabalhar de forma interdisciplinar. Então a endodontia ela tem um altíssimo índice de sucesso, quando bem planejada e bem executada. Isso já é muito bem estabelecido na literatura, né? Então nós temos ferramentas e possibilidades altas de sucesso. Assim como a implantodontia, quando bem indicada e bem executada. O nosso irmãozinho aí, o Júlio, que está aqui, ele fez na sua tese de doutorado, ele fez uma comparação entre os problemas oriundos da endodontia, os problemas da implantodontia, né? Existem em ambas, né? Nós temos possibilidade de fracasso, e ele colocou na apresentação a frase que para mim, até hoje eu repito, né? Que é não trocar o biológico pelo biocompatível. Então, sempre que possível, nós vamos manter a saúde do paciente e o dente quando, né, bem indicado. Mas também não precisamos ser heróis, né, a todo custo. E aí eu acho que nós temos 3 situações bem claras quando nós estamos planejando o caso do paciente.
Uma em que a endodontia ela tem alta previsibilidade de sucesso. Baixo risco, alta possibilidade de sucesso, previsibilidade de sucesso. Então, a endodontia deve ser a escolha. Você tem aqueles casos em que a possibilidade de sucesso é mínima, né? É uma tentativa. Então, nós não podemos ficar com essa ideia de tentar a todo custo, em que a implantodontia oferece ao paciente o melhor custo-benefício, né, biológico, financeiro, que seja. Então, a implantodontia deve ser a escolha, mas nós temos os casos limítrofes, né? E esse é o ponto importante de se planejar e envolver o paciente na tomada de decisão. E aí entra a famosa odontologia baseada em evidências, né? Nada mais é do que você trazer todo o suporte científico aliado à sua experiência clínica, mas envolvendo o paciente na tomada de decisão. Esse tripé que compõe a odontologia baseada em evidência. Já foi muito falado, tem uma época que todo curso tinha, né, ao final, baseado em evidências. E as pessoas às vezes nem sabem o que é. Mas, enfim, eu acho que esse é o caso, esse é o ponto importante. Quando você tem esses casos limítrofes, envolver o paciente na tomada de decisão. Lembrando sempre de não transferir a sua limitação para o caso do paciente. Dá para bater palma? Merece. Valeu, velho. Irmão é bom por que isso. Você vai falar? Gente, eu acho que o podcast acabou, tem mais nada para falar. Tudo de bom, até a Você próxima. vai falar agora? Aqui, velho? ó. Vamos. O que você vai falar agora? Vamos ver. Isso, eu tenho que tomar benção, né? Só isso mesmo. Mais nada. Mas o Daniel, ele resume com propriedade, né? A ciência em constante evolução. E eu lembro de algumas aulas nossas juntas, quando o paciente, às vezes, vem de outro colega e fala, não, ele já bateu o martelo, isso tem que ser implante. Aí a gente pensa, porque ele me disse que no máximo esse dente ficaria em boca por mais 5 anos. Poxa, e daqui 5 anos, o que pode ter na implantodontia? O que eu ganhei? Se a gente for voltar um pouquinho no tempo, implantes de 30 anos atrás, eram os implantes agulhados, né? Quem não conhece vai achar que quebraram uma broca de uma furadeira ali dentro. Então imagina, né? Se a gente tem essa possibilidade de manter o biológico em boca e esperar um tempo, já seria um lucro, né, monstruoso. Então eu acho isso fantástico, né? E essa questão que o Daniel falou de, nos casos limítrofes, colocar para o paciente, né? Passar para ele, ó, essas são as vantagens e desvantagens dessa abordagem, essas são as vantagens e desvantagens dessa abordagem, e falar, vamos decidir junto, né? Colocar para ele, porque ele não tem conhecimento, não tem obrigação nenhuma de saber como que vai ter que fazer o procedimento na boca dele. Mas ele precisa, munido das informações, pensar também no caso dele. Né? São situações que realmente a gente não pode simplesmente decidir por ele, e muito menos pelo que você falou, né? A gente vê muito isso na odontologia. O paciente chega com dor no endodontista, canal. O paciente chega com dor no ortodontista, não, você tem que usar aparelho. O paciente chega com dor, especialista em ATM, ele vai tratar ATM. E assim vira uma salada e a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Então a gente precisa abrir mesmo a cabeça e tentar entender o que são os casos que a gente tem em mãos e o que é melhor para o nosso paciente, não simplesmente tentar ser o solucionador de todos os problemas, né? Para quem tem martelo, todo parafuso é prego, né? Uhum. Se você só tem uma ferramenta terapêutica, você só consegue enxergar aquela solução. Nesse ponto eu tenho para variar, uma discussão filosófica, mas é um conceito muito claro. Primeiro, reforçar e reiterar o que o Lúcio falou, né? Se a gente imaginar, não vou nem a 30, vamos a 15 anos atrás. Eu atuo na implantodontia. 15 anos atrás, por exemplo, um incisivo central. 15 anos atrás. Condenado, colocava-se, instalava-se o maior implante, o mais comprido, de maior diâmetro, hexágono externo. Tem algum problema? Obviamente que não, porque era a solução, porque era a ferramenta daquela época. Hoje sabe-se que não é a melhor das opções terapêuticas. Você instala um implante de diâmetro menor para ter uma formação de tecido periimplantar mais robusta, mais saudável, manipulação desses tecidos esteticamente mais agradáveis. Imagina,
condenar por condenar, numa análise superficial rasa, é você condenar a decisão do próprio paciente e as possibilidades que ele teria num futuro próximo. E a segunda é a própria percepção. Deus nos deu a magia de nos protegermos contra nós mesmos, né? Você condenar, mas tem endodontia, tem retratamento, tem retentor intraradicular, pode ter o que for, ainda a unidade funcional permanece, né? A rasura da condenação, remover e colocar o implante porque é mais fácil, porque é mais rápido, é você condenar aquela unidade, aquela área, a perder a capacidade de se proteger. E a gente vive em constante processo adaptativo fisiológico, né? A gente vai envelhecer. Aquela área terá um impacto funcional completamente diferente dos outros, né? Então a gente precisa ter análise muito criteriosa na condenação de um órgão, de uma estrutura viva, para valorizando o biocompatível, né? Eu vejo que na cabeça do paciente ainda tem na cultura geral nossa, né, que o canal é uma coisa ruim, o implante é ótimo. Né, o implante é dente, é maravilha, resolve super bem. A pessoa não tem noção, né, do que representa nenhum dos dois. Aquela sensação de que tratamento de canal vai doer, tratamento endodôntico é ruim, eu não vou fazer porque não sei quem fez. E aí a gente tem que desconstruir toda uma ideia, né, cultural que existe de que um é melhor do que o outro. E, na verdade, são indicações diferentes, né? Sabendo que a decisão final é do paciente, né, nós temos a obrigação de realmente explanar tudo para ele, porque o que a gente ouve com frequência nos consultórios é assim: doutor, extraí o dente, coloquei o implante, mas ele não me falou dessa possibilidade. Aí é tarde, né? Então é o que o Rafael usa, a nossa equipe usa muito, né? Que a gente, como que é a frase mesmo, professor, que nós devemos falar tudo para o paciente, porque senão depois se torna como desculpa? Como é mesmo? O que é falado antes é um aviso, o que é falado depois é uma desculpa. Isso serve para essa relação entre alguém absolutamente tecnicista, com informações variadas, e alguém, em teoria, leigo, que não tem informação técnica. Então, cabe-nos uma orientação didática mesmo. E o processo não é só de sedução, de venda, de convencimento, é informativo. Porque o paciente precisa participar da tomada de decisão. Ele precisa entender aonde ele está decidindo, né? Qual é o impacto da decisão dele na própria saúde, mesmo que seja por obtenção de resultados estéticos. Saúde estética é uma forma de promover saúde, né? Mas ele precisa tomar essa decisão. De novo, quem tem um martelo, todo parafuso é prego. Então, se você só faz uma ferramenta, só tem uma ferramenta terapêutica, você só quer aplicá-la. Será que é o que o paciente merece, deseja, tem indicação? Ele compreende isso, né? Perfeito. Obrigado a todos que nos acompanharam e nos vemos nos próximos episódios do Dentística em Dose. Até. Obrigado. Até. Abração. Até mais. Tchau, Lúcio. Deu certo, gente. Agora o Lúcio pode ir. Beleza. A cadeira é cenográfica, não sai daqui. Quer que eu tire você?